Sejam humildes, dóceis e pacientes. E nessa segunda sessão, nesse segundo pedido, agora ele começa a apresentar algumas virtudes cristãs que precisamos ter, se queremos completar a missão, se queremos fazer a obra, se queremos viver de maneira digna do Senhor. E a primeira virtude que ele apresenta aqui é a humildade. Quem é humilde aqui? Levanta a mão. Tá bom. Deixa para lá. É uma falsa modéstia essa, né? Eu sou humilde demais. E eu acho interessante que a palavra humildade, ela não existia antes da era cristã. A palavra humildade, ela tinha um outro significado. Antes de Jesus. Antes de Jesus, ela não era considerada uma virtude. Pelo contrário, humildade estava relacionado a um termo pejorativo. Não era algo bom. Uma virtude nos tempos antes de Jesus era a magnanimidade, ou seja, a generosidade, ser generoso. Mas humildade estava relacionado com escravidão, com repugnância, ou alguém sem reputação, ou alguém rasteiro, que rasteja. Era usado muitas vezes para falar das plantas rasteiras. Isso era humildade. Mas Jesus vai trazer um novo sentido a essa palavra. Jesus vai fazer a gente entender, e o Novo Testamento nos mostra assim, que humildade, se colocar na posição de servo, pode ser sim uma grande virtude. Jesus manda: completem a obra, mantenham o foco na missão, mas com um espírito humilde, se colocando na posição de servo. É isso que Filipenses 2 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É difícil isso. Jesus está falando: completem a missão, considerando os outros superiores a si mesmo. E aí ele vai falar, o exemplo disso é o próprio Cristo. Filipenses 2, 5 a 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Estava no céu, mas não usurpou tomar o lugar de Deus, não, pelo contrário, se esvazia da sua glória, se humilha, se coloca na posição de homem, lava os nossos pés, morre na cruz como um criminoso. É isso que Jesus faz. Mas a Bíblia vai dizer que a humildade tem recompensa. E o texto continua dizendo assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você quer completar a missão? Você quer viver de modo digno? Lembra? É se colocando como servo. É se colocando, muitas vezes se rebaixando, para cuidar, para servir. E à medida que fazemos isso, o nome de Jesus é exaltado. Eu estava vendo o Fantástico. Não é sempre que eu consigo assistir, mas eu peguei o finalzinho do Fantástico esses dias. E tinha um programa novo ali, um quadro novo que eles inventaram, chamado Chefe Secreto. Quem viu esse negócio? Chefe Secreto. Um chefe que se fantasia de funcionário, né? E ele se passa ali como se fosse um novo empregado numa fábrica. E achei muito legal, porque eles põem peruca no cara, tal, fazem aquela, né,
aquele esquema todo, e ele vai trabalhar como um funcionário novo. E ele tinha um superior que o recebe, e era um rapaz crente. E achei legal porque ele começa a fazer o trabalho e ele faz tudo errado. E o menino, cheio de humildade assim, vai lá, explica para ele: olha, não é assim, você tem que fazer desse jeito, toma cuidado, você não olhou direito aqui para usar o equipamento, não saiu o prego aqui, não deu certo. E vai explicando para ele as coisas com paciência, com humildade. E ele termina dizendo assim: você tem que fazer as coisas como se você fizesse para Deus aqui. Aquele menino humilde, ensinável, não sabia que estava lidando com o chefe. Ele já tinha sido promovido, acho que umas, quantas vezes, Linda? 5? 5 vezes em 3 anos. Eu acho que ele foi promovido depois dessa de novo. Meu irmão, a gente não pede nada em ser humilde. Você vai trabalhar num lugar e você tem um espírito ensinável. Você ouve a crítica, você deixa ser ministrado, você abaixa a cerviz, você se inclina para ouvir, para escutar, para servir. Você dá uma posição para o outro, o lugar mais importante, você trabalha junto, você mete a mão na massa. Jesus era assim. Se queremos completar a missão, precisamos ter a virtude da humildade. Vamos fazer um teste aqui de humildade. Você tem uma grande necessidade de ser reconhecido pelos outros? Você tem dificuldade de ouvir críticas e sugestões? Você sempre está certo? Você tem o espírito de servo, de ajudar, de fazer pelo outro, de se colocar à disposição? Será que a gente não precisa aprender com Jesus que humildade é uma grande virtude?